Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos aqui para fazer uma explanação sobre o conteúdo do segundo bimestre, né? Para fechar sobre a questão da formação do nosso planeta Terra, né? Praticamente nós estamos fechando agora esse conteúdo. Nós temos aí o chamado ciclo das rochas. O ciclo das rochas, nós sabemos que existem três grupos de rochas, né? Que são as rochas magmáticas, né? ou ígneas, as rochas metamórficas, né? E as rochas sedimentares. Essas rochas, elas, como a gente fala que é um ciclo, por quê? Ela passa por um processo. Elas passam por um processo. Então, hoje elas podem ser consideradas de um grupo e daqui a bilhões de anos podem ser consideradas de um outro grupo. Porque vai depender de alguns agentes que vai determinar esse ciclo, essa movimentação dessas rochas, né? Então, nós temos a formação das rochas, que praticamente ela vai perpetuar toda a nossa superfície terrestre. Então, a nossa superfície terrestre ela é composta por rochas, certo? Vocês podem estar me acompanhando lá no livro, na página 106 até a página 108, tá? E no livro de vocês, é praticamente o conteúdo que nós estudamos todinho, né? Ele está bem detalhado, da página 106, que vai falando sobre as rochas, né? Que vai falando sobre a formação do planeta Terra, a deriva dos continentes. Tudo isso aí vai estar compondo o que nós temos hoje dentro da chamada superfície terrestre, né? Nós já vimos que tem os tipos de relevo, né? Que é tanto o relevo submarino, né? Que é o relevo oceânico, como o relevo terrestre também. Então, para fechar, tem a questão da formação da litosfera. Então, a litosfera ela é formada e composta por rochas, né? Então, como eu falei para vocês, existe o chamado ciclo das rochas. E esse ciclo, ele vai determinar e vai ocorrer principalmente pelos agentes externos, né? Então, são alguns fatores que vai interferir nessa mudança de uma rocha, de um tipo de classificação de uma rocha para outra. Então, vai vir a questão da pressão, né? A pressão mesmo, a questão da gravidade, né? A temperatura, que é a rocha exposta muito tempo ao sol, então também a temperatura, ao clima, não só ao sol, como ao clima quente ou frio, né? Vai depender muito do tipo de rocha. E também sobre a ação da água naquelas determinadas rochas. Então nós sabemos que tem as rochas, né? Magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, que já as metamórficas já é o resultado de um processo de transformação. As rochas magmáticas, como o próprio nome já diz, ou ígneas, são aquelas rochas ainda que têm elementos ainda que vêm do interior da Terra até a superfície, né? Então elas vão passar por um certo processo, né, para chegar até outro tipo de rocha. Nós temos o exemplo aí, por exemplo, como o granito. O granito é um tipo de rocha magmática. E nós temos as chamadas rochas sedimentares, que é as que vão estar formando também as chamadas bacias sedimentares. Sedimentares, vocês podem ter em mente que é sempre onde está a questão dos fósseis, né? Onde são achados nessas bacias sedimentares, porque sedimentos são como se fossem sobras, restos, né? Até mesmo de minérios ou o que seja, e também sobras e restos de, vamos dizer, antepassados. E a metamórfica é o resultado de transformações, né? Então, e elas voltam a se transformar de novo. Então, é um ciclo, é um processo, vamos dizer assim, fechado, que não se tem ainda em mente qual é o início e qual é o final, né? O que nós temos em mente é que esse processo ele passa por alguns fatores, como o chamado intemperismo, que o intemperismo é um processo de alteração, né? Químico, biológico, que vai ocasionar uma desintegração, de uma decomposição das rochas. Então, nós temos o processo de intemperismo e metamorfismo. Metamorfismo já é o processo de solidificação das rochas, certo? Então, esses assuntos de transformações diretas ou indiretamente,
dentro dos 3 grupos de rocha é que vai determinar a nossa chamada litosfera, ok? Eu gostaria que depois vocês pesquisassem com mais tranquilidade. Praticamente nós estamos aqui encerrando o conteúdo desse capítulo 5, né? Se vocês observarem, nós estudamos praticamente o capítulo 5 todinho, que é a estrutura geológica do planeta Terra, né? Então, desde a sua formação, desde o processo de deriva, até mesmo a formação da litosfera, né? Então, a litosfera é a camada da Terra, né? A camada de rocha da Terra, né? Então, nós sabemos que tem rochas tanto no relevo superior como inferior, né? No caso, inferior não, subterrâneo, ou, abaixo do nível do mar, né? Também. Então, esses tipos de processos são processos que o planeta sofreu desde a sua formação até o modelamento que nós temos hoje, ok? Depois vocês pesquisem com mais calma, vejam a atividade que eu vou deixar para vocês lá no GR8. E semana que vem nós vamos realizar um teste diagnóstico, aonde esse teste, os assuntos estão todos dentro do capítulo 5, tá ok? Aí eu vou deixar para vocês lá mais uma atividade, espero que vocês tenham feito o mapa conceitual que eu solicitei para vocês na última aula, né? E até lá nós vamos estar estudando, peço que vocês aprofundem mais o assunto de vocês, o estudo, para que vocês tenham um bom êxito no nosso teste diagnóstico, ok? Forte abraço para vocês, até a próxima.